Projeto de Monitoramento Estrutural e Manutenção Prescritiva do Anel de Regulação, o PDI-ANEEL, da Sinop Energia, executado pela PS Soluções. O anel de regulação de uma turbina Kaplan é um componente crítico para o sincronismo das palhetas diretrizes e, portanto, para a estabilidade operacional da unidade geradora. Esse componente passou a demandar uma análise mais aprofundada devido à necessidade de melhor entendimento do seu comportamento estrutural em operação, considerando esforços mecânicos, hidráulicos e possíveis deformações acumuladas ao longo do tempo. Foi nesse contexto que surgiu esse projeto de PDI, com foco no desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento estrutural, manutenção prescritiva aplicada ao anel de regulação. O objetivo do projeto foi construir uma metodologia capaz de integrar modelagem estrutural, instrumentação em campo, aquisição de dados e análise inteligente, permitindo compreender o comportamento do anel de forma mais precisa. Mais do que medir variáveis isoladas, a proposta foi desenvolver uma base técnica para a manutenção prescritiva em que dados reais de operação e comportamento estrutural passem a apoiar a tomada de decisão da engenharia. A lógica central do projeto foi unir o comportamento físico do ativo com uma camada de monitoramento contínuo e interpretação técnica. Uma etapa essencial do projeto foi o levantamento da condição real do anel em operação. Para isso, nós realizamos os levantamentos planialtimétricos e todas as medições tridimensionais com o objetivo de mapear a geometria efetiva do componente, identificar os desvios e as deformações e comportamentos não ideais dessa estrutura. Esse trabalho também foi importante porque permitiu da gente sair de uma visão puramente nominal de projeto e passar a analisar o anel a partir da sua condição real de campo e de operação. Com base nas medições realizadas em campo, foi possível desenvolver e ajustar a modelagem estrutural do anel por meio de elementos finitos, representando sua condição real de operação. E a partir dessa modelagem foram obtidos mapas de tensões equivalentes, deformações e comportamento estrutural do componente sob diferentes condições de solicitação. E as medidas de campo tiveram um papel fundamental, por a partir delas foi possível comprovar a aderência da modelagem e validar as tensões equivalentes de von Mises e deformações obtidas nas simulações. Isso foi decisivo para transformar a modelagem em uma ferramenta efetiva e confiável para a interpretação do comportamento do anel. Após a consolidação da modelagem e da definição das regiões críticas, foi estruturada a etapa de instrumentação do anel. Foram instalados strain gauges, prossímetros e sensores de pressão, cada um com um papel específico no monitoramento da resposta estrutural e operacional do sistema. Os strain gauges foram aplicados para monitoramento de deformações estruturais em regiões críticas do anel, observadas inclusive na etapa de modelagem. Os prossímetros foram utilizados para acompanhar os deslocamentos e deformações, e o comportamento geométrico relativo do sistema. E os sensores de pressão já foram empregados para correlacionar a resposta estrutural com a atuação hidráulica dos cilindros, associado aos movimentos do anel. Ou seja, a instrumentação foi pensada para transformar o comportamento estrutural do componente em informação mensurável e correlacionável com o modelo. Para viabilizar o uso contínuo dessas informações, foi desenvolvida uma arquitetura de aquisição e comunicação dos dados do sistema. Os sinais dos sensores são organizados em uma rede industrial dedicada, permitindo rastreabilidade, confiabilidade e integração com a camada de supervisão. As informações medidas em campo são exportadas para o supervisório da usina, onde passam a compor o ambiente de acompanhamento operacional do ativo. Além disso, dados já existentes no ambiente da usina, como potência gerada, posição do anel, também podem ser utilizados como variáveis de entrada para enriquecer a interpretação do comportamento estrutural e operacional do sistema. E a partir deste ponto, o projeto deixa de ser apenas uma medição física ou apenas uma simulação. O grande diferencial é que os sensores passam a interagir com o modelo e o modelo passa a ser continuamente apoiado por dados reais do ativo. Isso permite interpretar o comportamento do anel com muito mais profundidade, correlacionando resposta estrutural com condição geométrica
e variáveis operacionais. Na prática, isso permite concluir sobre o estado de estresse estrutural do anel em todo o tempo, sua evolução ao longo do tempo e o comportamento das regiões críticas sob diferentes condições de operação, tipo posição, tipo demanda da usina. É exatamente essa interação entre medições reais, modelagem validada e dados operacionais que constrói a base da manutenção prescritiva. O principal resultado deste projeto é a consolidação de uma metodologia técnica capaz de transformar comportamento estrutural em informação útil para a engenharia, a partir da integração entre medições reais, modelagem validada, instrumentação e supervisão. O projeto cria uma base sólida para a evolução do monitoramento e da manutenção do anel de regulação. Mais do que acompanhar o ativo, a proposta é permitir maior entendimento, antecipação e suporte à tomada de decisão. Esse é o valor de um projeto de PDI: gerar conhecimento aplicável, reduzir incertezas e abrir caminho para soluções mais inteligentes e confiáveis no ambiente hidrelétrico brasileiro.